Você não sai xingando uma pessoa que você não conhece na rua. Por que na rede social as pessoas se sentem tão à vontade, né? Então eu acho que o exercício do ator é um exercício forte de empatia, como se fosse um psicodrama mesmo. A arte, pra mim, ela é tudo, assim. Pra mim, ela é foi uma via também de salvação. Eu fui salva pela arte, eu acho. Está começando Vozes da Vez, com Fabiane Pereira. Oferecimento Natura Musical. Nos encontramos na música. Tainá Miller no Vozes da Vez, seja muito bem-vinda. Obrigada. Tô feliz que deu certo, a gente conseguiu conciliar as agendas. Conseguimos, né? Pois é, uma correria. Como a vida é corrida em São Paulo, né? Às vezes eu fico assim, nossa, hoje já vou sair daqui, já vou pra outra coisa. E a gente vai, assim, a semana parece que quando chega segunda-feira, né? Depois do fim de semana eu falo pro meu filho, vamos lá que a gente precisa levantar um mundo, né? É basicamente isso. É um pouco isso, Você disse que a vida é corrida em São Paulo. Você sente diferença? Você já morou numa das cidades que eu acho que deve ser uma das mais corridas do mundo, né? Você morou na China, não foi? Morei em Guangzhou, morei em Hong Kong, morei em Bangkok. E sim, são cidades muito, muito corridas. Era muito diferente, né? Eu fui há 20 anos, exatamente 20 anos atrás eu morei lá. Não sei como é que tá agora, faz 20 anos que eu não volto na Ásia, mas era uma loucura também. Nossa, Bangkok, então, era um trânsito caótico. Minha única experiência na Ásia, minto, eu tive 2 experiências, mas uma foi no Vietnã, que é uma outra cultura. Mas eu fui para o Japão e uma coisa que me chamou muita atenção foi o barulho que é intermitente. É obra de madrugada. Sim, obra de madrugada. É intermitente, não para. Eu também, na China, eu ficava muito chocada que, assim, 3, 4 da manhã tava rolando obra. E aí eu fiquei sabendo, na época, que eles estavam construindo estradas e pontes para serem usadas depois de 20 anos. Ou seja, agora deve estar inaugurando o que eles estavam fazendo isso lá. Isso que é planejamento, Isso né? que é planejamento. Ô, Tainá, você vem de um momento muito especial na sua carreira, né? Porque foram 3 temporadas da O Bom Dia, Verônica. Você está vindo de um trabalho internacional. Eu queria que você falasse um pouquinho pra gente do Bom Dia, Verônica, que ainda está na mente dos nossos ouvintes, porque as 3 temporadas estão disponibilizadas no streaming. E é uma criação do Rafael Montes, que é um baita escritor de romance policial, e da Ilana Casoy, que também é uma gêniazinha, né? Sim. E que adora essa coisa de crime e tal. Eu queria saber como é que você foi construindo, e no gerúndio mesmo, essa personagem, porque eu acho que a cada temporada você ia acrescentando elementos, né? Exato. Quando eu li o livro pela primeira vez, assim, eu me deparei com uma Verônica super contraditória ali, né? Ela tinha uma coisa de... eu acho que ela era um pouco mais nem boa nem má, digamos, né? Ela tinha uma coisa que ela tinha a luz e a sombra dela ali bem explícitas ali numa dança já no primeiro livro que eles escreveram. Uhum. E aí, quando eu fui chamada para fazer a personagem... Você leu o livro muito antes de ter sido chamada para o projeto? Não. Eu li... Quando eu fui chamada... Eu tinha essa possibilidade, eu li o livro. Ok. E eu adoro personagem que não é óbvia, assim, né? Que não é uma coisa só, que não é plana. Então, eu achei ela bem... Eu adoro o personagem contraditório. E aí, quando eu fui chamada, teve uma conversa de a gente... Como tinha essa ideia de já fazer 3 temporadas, claro, dependeria muito de como iria, né, com o público, mas já tinha essa ideia de a gente começar mais devagar com ela. Porque, às vezes, a gente não podia correr o risco de ter uma rejeição grande, assim, logo de cara, porque ela é quem ali conduz a história. Então, a gente fez a opção de, num primeiro momento, né, com o Zé ali, o Zé falou, vamos fazer ela mais menina, mais inocente mesmo, quase bobinha ali na primeira chegada dela nessa história, porque aí a gente tem para onde crescer. E aos poucos essa personagem vai conquistando o público. E foi muito isso que eu fiz, assim, né? Eu lembrei muito de quando eu era recém-formada em jornalismo, então essa parte investigativa me chamava muito a atenção, eu tinha essa sede, sabe, da Verônica. Que todo mundo que faz jornalismo tem 2 caminhos iniciais. Ser correspondente internacional
Aham. ou focar nessa parte de desvendar, de ser o jornalista tipo Tim Lopes, né? Exato, exato. Eu tinha essas duas sedes. Eu queria muito ser correspondente internacional. Sim. Eu lembro que na época eu tinha uma fantasia juvenil de talvez cobrir conflitos, Eu estar tinha nos também. lugares onde Sim. ninguém queria estar, mas justamente para reportar as coisas. Você também Sim, tinha. super. Hoje você não pensa que é uma loucura? Imagina cobrir uma guerra. Ainda bem que tem gente que Tainá, eu tenho uma frustração, viu? de não ter De não ter rolado seguido. isso. Eu sei por que não rolou. No meu caso, eu moro no Rio e no meu primeiro estágio fui cobrir um tiroteio Rocinha Vidigal. Nossa. E eu tive que entrar no camburão, porque senão eu ia ser Sim. baleado. Eu fiquei tão traumatizada com isso Claro. com 19 anos, Claro. que eu falei, guerra? Nem Jamais. pensar, é. Mas aí hoje eu vejo, infelizmente a gente vive num mundo muito conflituoso. Sim, o E aí trabalho eu, dos jornalistas, né? eu fico frustrada, eu falo, que legal. É um trabalho lindo e de muita coragem, né? Hoje eu penso assim que era uma loucura porque eu não teria, hoje com filho, eu não teria essa coragem. Eu admiro muito a coragem de um correspondente internacional que tá lá. Você assistiu Agora, o filme Israel, novo Palestina. do Wagner Moura? Sim, sim. Ah, acho que não tem um jornalista que É. não assista esse filme e não fique mexido, É. né? Porque realmente, assim, eu achei que eu ia ser jornalista, tá? Eu não passava pela minha cabeça ser atriz. Eu achava que essa era a realmente o meu input, assim, na vida, meu drive, que se fala, né? Então, assim, eu usei muito disso para Verônica. Usei essa sede de descobrir, de investigar, sede de justiça, né? E aí isso vai crescendo, só que ela vai vivendo coisas ali depois, né? No final da primeira temporada, que transformam ela. E aí esse motor inicial, que é salvar, né, a Janete, que é a sede de justiça, quando a Janete... Desculpa, alerta spoiler. Né, a Janete, acontece uma coisa horrível com ela. Eu acho que a Verônica ali tem um gatilho, que daí ela volta para si e volta para entender quem ela é, na verdade. O final da primeira temporada, ele é impactante demais, né? Ele é impactante. É. Porque ninguém imagina que o marido de Janete vai ter o fim que tem, né? Exato, exato. E eu acho que isso aí vira uma chave para ela e ela se transforma ali, se transforma até visualmente, né? E descobre coisas, né, que ela não sabia sobre a sua própria vida, né? Exato. A vida Ela da sua vai família. e eu acho que ali começa uma jornada dela em busca da própria identidade, né? E é quase como ela zera o jogo ali, né? Eu acho que quando ela forja a própria morte, ela realmente ela é como se zerasse mesmo e a partir dali ela se sentisse livre, talvez, para ser algo mais parecido com a própria essência mesmo, né? Sim, é muito curioso isso que você está dizendo. Entre uma temporada e outra, você conseguiu se libertar da personagem ou ela sempre estava lá de alguma maneira? Ai, ela sempre estava lá de alguma maneira. Eu acho que só agora mesmo que eu sinto que eu me libertei da personagem. Eu acho que enquanto entre 2019 e 2024, que foi agora o lançamento da última temporada, eu tinha algo ali. É como se eu tivesse tentando sustentar realmente a energia dessa personagem, porque eu sabia que ia ter outra temporada, porque eu já começava a pensar para onde que eu iria, porque fazer uma protagonista, assim, durante 3 temporadas, né, de uma série que traz assuntos muito contundentes e muito pesados também, você fica ali no desafio também de não cair ou para, sei lá, um drama excessivo ou para algo que seja irresponsável demais, né, ali com o público. Então, era sempre um fio da navalha. Para a gente finalizar esse tema de Bom Dia, Verônica, eu acho muito curioso que a personagem ela vai caminhando para uma justiça à margem da justiça legítima. Sim. A gente vê que no Brasil isso é muito comum, muito mais do que deveria, né? Tem um caso nacionalmente conhecido, o próprio caso da Marielle, que a gente vê esse sistema entranhado, essa forma de se fazer justiça com as próprias mãos, enfim. Como é que depois de viver essa experiência como personagem, você passou
a ver isso, porque é inevitável também, por mais que a gente tenha essa consciência, né, de que justiça com as próprias mãos não resolve, é inevitável muitas vezes você querer justiça com as próprias mãos. Como é que isso foi se modificando, mexendo na sua cabeça? Olha, foi reafirmando cada vez mais para mim a importância de a gente fortalecer e acreditar nas instituições, na verdade. Porque a base da democracia é isso, né? Existe um sistema todo construído, né, para julgar as pessoas da forma devida, de dar as punições. Ah, mas não é suficiente, a lei não tá legal. Tudo Ou bem, então, vamos... as pessoas que trabalham dentro desse sistema também... Estão corrompidas. Exato. Então, Como a gente tem que... da série, né? Exato. A gente tem que... né, acho que a gente tem que lutar para fortalecer essa instituição, né? Essas instituições. Eu acho que o caminho da justiça pelas próprias mãos, tanto que, assim, na verdade, esse é extremo e, obviamente, não. Isso a gente caminharia para a barbárie, né? Derrubaria todos os marcos civilizatórios de construções que a gente conquistou há séculos. Mas hoje em dia existe um pouco da justiça com as próprias mãos, que é essa justiça moral, que eu acho que é das redes sociais, assim, que também é muito perigosa. Muito... É cruel, né? É cruel e perigosa, porque ali você está num linchamento moral coletivo, onde não passou por nenhum processo de averiguação, de justiça, de defesa. Então, quando você tira esse sistema, você é condenado, né? E muitas vezes... injustamente, às vezes não é nem verdade, né? Sei lá, é muito perigoso, muito perigoso. Eu acho que a gente hoje tem que estar muito atento para esses marcos da democracia, sabe? Que são as instituições, são os processos legais, por mais que seja moroso realmente, seja demorado, é o que a gente tem. Sim. Então, vamos melhorar o que a gente tem, vamos fortalecer o que a gente tem. Agora, a gente passar a desacreditar nas instituições é a gente desacreditar na democracia. Os negacionistas estão aí provando, né, que não dá certo. Exato. Ô, Tainá, como é que você lida com as redes sociais? Você já foi vítima de algum cancelamento? Já teve alguma situação que você precisou se afastar das redes? Não, nunca fui cancelamento, não. Mas sim, hate. Não tem quem não tenha hate na internet, né? E aí é difícil porque o hate, você te desperta um hate também. Às vezes eu tenho vontade de responder, porque aquilo soa tão ou ignorante, ou injusto, ou uma pessoa que não sabe absolutamente nada sobre mim ali despejando, sabe, a opinião dela sobre a minha pessoa, sem ela saber, uma opinião completamente equivocada que não condiz com a realidade. Então, quando, assim, às vezes eu falo coisas que talvez provoquem as pessoas. Por exemplo, quando eu falo de clima. Eu já sofri hate por botar uma foto de uma árvore sendo cortada, gente. Porque hoje em dia, como tudo é político mesmo, né? A gente vive nessa era contemporânea, tudo é político. Então, se você fala de meio ambiente, quem não está no seu campo político vê aquilo como uma afronta, você falar de meio ambiente, por exemplo. Isso eu acho muito louco. Então, dá vontade de rebater. Às vezes eu rebato, às vezes não. Às vezes eu só me afasto. Mas eu também já não ligo mais tanto. É muito louco. Você posta uma foto de uma árvore cortada e vem a pessoa falar: ah, mas você usa um tecido que vem de exploração de mão de obra, não sei o quê. Umas associações, recentemente, eu engravidei por tratamento de fertilização assistida. E aí eu fiz um post falando rapidamente sobre isso. Sim. Eu fui atacada de um jeito... Nossa, sério? De um modo que eu nunca tinha pensado. Que tratamento de fertilização assistida não é de Deus. Porque existe essa coisa religiosa, né? Que a gente está vivendo uma teocracia louca. Que não é de Deus. Que barriga solidária é exploração do corpo feminino. Uma loucura. As associações... gente, mas aí que tá. Eu acho que isso é um sintoma, na verdade. Um sintoma de uma sociedade que está adoecida. Completamente. Né? Tem uma questão de saúde mental, assim. As pessoas, elas não estão conseguindo dar vazão para sua angústia pessoal. Nem todo mundo tem dinheiro ou tempo de pagar uma terapia.
E a pessoa Ou desejo, né? Ou desejo, exatamente, né? E aí a pessoa tem que ter uma via de escape, tem que extravasar. Então, a sensação que eu tenho é que tem muita gente que todo dia entra de manhã ali na rede social e ela fica ali dando scroll e fica a cada post, onde é que eu vou jogar, onde é que eu vou desaguar aqui a minha Raiva, né? raiva, entendeu? A minha raiva. E aí escorre para tudo quanto é lado. Então, assim, e tudo é motivo, né? Tudo é motivo. Você nunca tá... Não tem como... um post, isso aqui não vai... Todo mundo vai concordar. Não, vai ter sempre... Mais, então, assim, eu parei de ligar. Eu sei que o importante é eu seguir o que eu acredito, entendeu? Vai ter... Eu lembro sempre do Chico Buarque falando numa entrevista que ele descobriu que ele não era unanimidade quando ele entrou na internet pela primeira vez. Ninguém mais é unanimidade, né? E tudo bem. Que bom também, né? Tudo bem não ser também unanimidade. Agora, uma coisa que eu não faço é entrar num post de uma pessoa xingando ela. Por mais que às vezes eu tenha até vontade, porque essa pessoa fez alguma coisa que me indignou, não sei o quê. Sim. Não vou fazer isso. Não vou fazer isso porque, assim, você não tem o direito, né? Sim. É uma invasão A gente não xinga as né? pessoas na rua, né? É muito raro, né? Sim. Até as pessoas se xingam Sim. na rua, mas você não sai xingando uma pessoa que você não conhece na rua. Por que na rede social as pessoas se sentem tão à vontade, né? É uma questão contemporânea que é pouco ainda falada, né? Mas acho que é tudo sintoma. A gente ainda acho que vai ter, assim, daqui a uns 10 anos, eu acho que vão ter estudos falando sobre a psicologia social desse evento rede social, assim, que eu acho que estão vendo coisas, né, danos, mas ainda não está muito claro e evidente, né? Tem um livro que é maravilhoso, que chama A Máquina do Caos, conhece? Não. É de um jornalista do New York Times que fez uma pesquisa gigante sobre as maneiras que as redes sociais foram sendo planejadas para instituir o caos mesmo. Nesse planejamento a médio prazo, a intenção era colocar pessoas umas contra as outras. O Cambridge Analytica, né? Exatamente. Não, os caras, eles destroem democracias. Eles decidem eleições, né? Exatamente. O livro fala muito disso também. É muito interessante esse livro. Eu quero entrar em Portugal, mas você falou de uma coisa que eu me lembrei. Eu assisti um podcast que você participou, que eu gosto muito desse podcast. Um livro, um filme e um disco. Um disco. E você falou de um filme que eu saí do cinema ansiosa com esse filme pro lado negativo, porque era tanta referência que o filme dava, tanta informação, que eu saí ansiosa. Sim. E falei na época, na ocasião, gente, eu não entendi nada do filme, não entendi porque ele ganhou o Oscar, não entendi não sei o que, não sei o que. Aí eu assisti, eu ouvi o seu podcast, fui rever o filme. E hoje eu sou uma defensora do filme. Ai, que bom, então. Porque, de fato, você decodificou o filme que a gente está falando, tudo em todo lugar ao mesmo tempo. Você decodificou de uma maneira muito, muito didática o que o filme fala, né? De metaverso, dessas máscaras que a gente precisa colocar para cada ambiente que a gente frequenta, dessas telas todas. Sim. Como é que a arte te ajuda também, Tainá, a entender melhor o mundo? Nossa, eu só entendo o mundo profundamente, verdadeiramente, através da arte. Porque eu acho que só a arte dá conta. E olha que eu gosto de filosofia, eu gosto de ler os sociólogos, os ensaios, mas é difícil. Acho que tem uma característica da contemporaneidade que é um pouco esse filme, sabe? É tudo agora ao mesmo tempo e é muito difícil a gente decodificar o mundo hoje. Eu acho que os estudos acadêmicos, eles não dão conta. Então, às vezes, você precisa partir para o sublime. Então, às vezes, uma exposição, por exemplo, né, de artes visuais, para mim, me toca de uma forma muito mais subjetiva e profunda e me faz ter um entendimento sutil, mas mais assertivo sobre a realidade, sabe? Então, a arte, para mim, ela é tudo, assim. Para mim, ela foi uma via também de salvação. Eu fui salva pela arte, eu acho, sabe? Porque, enfim, de realidades que eu não conseguia lidar. Então, desde os meus 12 anos, eu escrevo diários. Hoje em dia, eu não tenho mais tanto esse hábito. Depois, eu virei blogueira nos primórdios do blog. Não tenho mais tanto esse hábito. Mas, assim, eu sempre escrevi muito. Então, as personagens que eu vivo são exercícios extremos de empatia.
Porque você, para fazer uma personagem, você tem que se aproximar dela, você tem que se identificar em achar pontos de contato seus com dela, mesmo que essa personagem seja uma personagem cheia de sombras mais explícitas. Então, eu acho que o exercício do ator é um exercício forte de empatia, como se fosse um psicodrama mesmo, né? Que você vai ali e experimenta como seria. E se fosse assim? E se eu vivesse essa situação?